Ok, vamos lá então, boa noite mais uma vez. Então na aula passada, no final da aula passada, nós estávamos falando sobre esse assunto aqui. Nós estamos falando sobre sistema muscular, né? Fisiologia do sistema muscular. E no final da aula passada, nós falávamos então sobre esse sistema aqui, ó, o mecanismo do filamento deslizante. Ou seja, nós estamos falando sobre a teoria moderna que explica a contração no músculo estriado esquelético, não é? Então nós vimos na aula passada que lá no músculo esquelético, dentro das células de músculo esquelético, nós temos as miofibrilas. E que essas miofibrilas são formadas por muitos sarcômeros alinhados, sarcômeros na sequência, um na sequência do outro. Cada miofibrila é formada por muitos sarcômeros, um na sequência do outro. E nós vimos que nesses sarcômeros nós temos três tipos de proteínas. Nós temos as proteínas contráteis, que são responsáveis pela contração, as proteínas regulatórias, que vão ligar e desligar o mecanismo de contração, e as proteínas estruturais, que vão manter a estrutura do sarcômero e que vão ser responsáveis pelas propriedades de extensibilidade e elasticidade do músculo, tá? E aí nós vimos essa figura aqui na aula passada, mostrando um pouco como é que funciona esse mecanismo do filamento deslizante. Nós vimos que cada sarcômero se estende de uma linha Z até outra linha Z. E que no sarcômero, nós temos no centro do sarcômero uma região mais escura chamada de banda A. E de cada lado do sarcômero, nós temos metade de uma banda I. Então, num sarcômero eu tenho uma banda A no centro, cercada por metade de uma banda I de cada lado, né? E aí nós vimos que à medida em que a contração vai acontecendo, que o sarcômero vai contraindo, né, o músculo todo vai contraindo, o que acontece é que a banda I vai ficando cada vez mais estreita. E por que ela vai ficando mais estreita? Ela vai ficando mais estreita porque à medida em que a contração avança, o filamento fino ele vai deslizando para dentro do sarcômero, até o ponto em que os filamentos finos dos dois lados chegam a se sobrepor, né? Então as linhas Z elas vão se aproximando. A linha Z vai aproximando porque os filamentos finos que estão presos à linha Z estão deslizando para o centro do sarcômero. Ainda na aula passada a gente foi tentar entender, então, mas o que causa esse deslizamento dos filamentos? E aí nós chegamos nesse ponto aqui. Nós vimos o sistema chamado de ciclo da contração, que é um sistema moderno pelo qual se explica esse mecanismo de contração. Então esse mecanismo ele envolve as proteínas contráteis, a miosina, que está lá no filamento grosso, a actina, que está no filamento fino, as proteínas contráteis, né, troponina e tropomiosina, que estão no filamento fino, e um outro elemento que é o cálcio. Então nós vimos na aula passada que é necessário que haja cálcio aqui no citosol da célula, porque esse cálcio se liga às proteínas, a troponina, né, que é uma proteína regulatória, e isso causa uma mudança na troponina. Essa mudança na troponina tira a tropomiosina do lugar onde normalmente ela fica, né? Porque normalmente a tropomiosina ela cobre o local de ligação da miosina com a actina. Então, quando o músculo está em repouso, a tropomiosina não deixa a actina interagir com a miosina, porque a tropomiosina bloqueia o local de ligação da miosina na actina. Agora, quando tem cálcio,
a troponina liga no cálcio, muda de formato e tira a tropomiosina do lugar. E aí a miosina pode interagir quimicamente com a actina. E aí nós vimos que isso desencadeia esse ciclo de contração e isso mantém o ciclo de contração. Para que se mantenha esse ciclo de contração, você tem que ter cálcio. Enquanto tiver cálcio, esse ciclo de contração ele se mantém. Tá? E nós vimos que nesse ciclo, como que ele começa? Tá? Então você tem que ter cálcio. A cabeça de miosina, ela também se liga com uma molécula de ATP. E aí essa cabeça de miosina quebra esse ATP em ADP mais fosfato. Com isso, a cabeça da miosina fica energizada. Tá? E aí ela vai fazer duas coisas depois que ela fica energizada. Primeiro, a cabeça da miosina vai ligar quimicamente na actina. Vai formar o que nós chamamos de ligações ou pontes cruzadas. Quando ela forma essa ligação ou ponte cruzada, ela libera o fosfato primeiro. Depois, a miosina vai fazer uma outra etapa, que é o que nós chamamos de movimento de força. O que é isso? A miosina vai empurrar ou puxar, o filamento fino em direção ao centro do sarcômero. Tá? Vai puxar ele em direção ao centro do sarcômero. Isso a gente chama de movimento de força. Então, cada cabeça de miosina faz isso. E essas cabeças de miosina, elas não fazem isso ao mesmo tempo, elas não estão todas sincronizadas, tá? Então, enquanto algumas cabeças de miosina estão nessa fase, outras estão nessa, outras estão nessa e outras estão nessa. Depois, enquanto está fazendo o movimento de força, ela libera o ADP. Depois ela liga outra molécula de ATP, a miosina liga outra molécula de ATP, solta do filamento fino e repete todo o processo. Tá? A gente consegue entender isso aqui e observar, por exemplo, algumas consequências que esse processo tem. Por exemplo, existe um processo que se chama rigor mortis. O que é rigor mortis? É aquela rigidez que se desenvolve num cadáver, numa pessoa ou num animal depois que ele morre. Por que desenvolve aquela rigidez? Então, uma pessoa ela morre, 2 horas depois da morte dela, ela começa a desenvolver esse rigor mortis, Começa geralmente aqui nos músculos da mastigação. E isso vai progredindo progressivamente, pelo corpo. Esse processo acontece porque quando a pessoa morre, você tem uma liberação de cálcio. Então, o cálcio ativa esse ciclo de contração. As miosinas aqui formam as pontes cruzadas. Só que quando a pessoa morre, ela para de produzir ATP. Então eu não tenho mais o ATP para desligar a miosina da actina. Então as miosinas ficam todas presas nas actinas, E aí a pessoa fica com aquele rigidez do cadáver. É claro que depois de um tempo, rompem lá os lisossomos. Aí aquelas enzimas lisossomais, elas começam a digerir tudo que tem dentro da célula, aí o cadáver volta a ter flacidez de novo, tá? É uma coisa interessante. Agora vamos falar de um outro ponto importante, que é o que a gente chama de acoplamento, excitação, contração. Então, nós já comentamos, quando nós falávamos lá de sistema motor somático, que o músculo estriado esquelético, ele só se contrai quando ele é estimulado pelo neurônio motor. Tá? No músculo cardíaco e no músculo liso, isso é diferente. Esses tipos de músculo, por exemplo, eles podem se contrair em resposta a outros estímulos. Esses músculos podem, por exemplo, se contrair em resposta a hormônios. Então, a contração deles não é neurogênica sempre.
enquanto que no músculo esquelético nós dizemos que a contração é sempre neurogênica. O músculo esquelético ele vai se contrair quando ele é estimulado pelo neurônio motor. Essa sinapse que se forma entre o neurônio motor e a célula de músculo esquelético recebe um nome. Nós chamamos isso de junção neuromuscular. É a junção entre, a sinapse entre o neurônio motor, essa parte aqui em cima na figura, e a célula de músculo esquelético aqui embaixo. Então isso aqui é uma célula de músculo esquelético e aqui a gente tem uma sinapse. Tá? Lembrando que um único neurônio motor ele pode fazer sinapses com várias células musculares, mas cada célula muscular esquelética só vai receber sinapse de um único neurônio motor. Isso aqui vai formar aquelas unidades motoras que nós já estudamos, tá? Se nós olharmos, a gente pegar essa região aqui, aonde eu tenho a sinapse entre o neurônio motor e a célula muscular, a fibra muscular, a região da junção neuromuscular, e nós ampliarmos isso aqui no microscópio eletrônico, nós vamos perceber o seguinte: a membrana plasmática, o sarcolema, da célula muscular nessa região tem esse aspecto. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um desenho esquemático dessas bolinhas. É isso aqui. O que é isso aqui? São receptores. Receptores para um determinado neurotransmissor. Receptores para esse neurotransmissor aqui, que nós já conhecemos. Receptores de acetilcolina. Então, essa junção neuromuscular, alguns livros também vão chamar essa junção neuromuscular de placa motora. Então, se vocês lerem o termo placa motora, é relacionado a isso aqui também. Então, aqui, basicamente, o que nós temos é uma sinapse colinérgica, daquele mesmo tipo de sinapse colinérgica que nós já estudamos. Então, o neurônio motor, o que ele faz? Quando o potencial de ação chega aqui, nesse botão sináptico, esse neurônio motor libera esse neurotransmissor, libera a acetilcolina. A acetilcolina se difunde aqui pela fenda sináptica e se liga nesse receptor aqui, no receptor de acetilcolina, que está lá na membrana da célula muscular. Aqui a gente tem um pouco disso mais, um pouco mais detalhado. Então, lá na junção muscular, nós temos a liberação da acetilcolina. Olha as moléculas de acetilcolina sendo liberadas. E aqui, os receptores de acetilcolina. E quando a acetilcolina se liga no seu receptor, o receptor ele abre. E esse receptor aqui, ele funciona como um canal para sódio, tá? Então, se o neurônio motor recebeu um potencial de ação, esse potencial de ação chegou até o terminal ali do axônio, o botão sináptico, ocorre a sinapse, libera ali a acetilcolina. A acetilcolina liga no seu receptor, tá? Liga no receptor, esse receptor se abre e esse receptor funciona como um canal para sódio. O que acontece? O sódio começa a entrar dentro da célula muscular. À medida que vai entrando sódio, o que acontece com o potencial de membrana aqui dentro da célula muscular? Ele começa a ficar mais positivo ou mais negativo? Essa célula está despolarizando ou hiperpolarizando? Olha, é óbvio, Como está entrando sódio, e o sódio tem uma carga positiva, essa célula está despolarizando. As células musculares esqueléticas, elas também têm um potencial de repouso, tá? Na maioria das células musculares, esse potencial de repouso fica em torno de menos 90 a menos 70 milivolts, depende da célula, mas em torno disso aí, menos 90 a menos 70 milivolts.
é um potencial de repouso. Como está entrando sódio, o sódio tem carga positiva, o potencial de membrana vai ficando cada vez mais positivo. E o que acontece? Na membrana plasmática das células musculares, aqui na região da junção neuromuscular, nós temos esses receptores aqui, de acetilcolina. No restante da membrana plasmática da célula muscular, incluindo a membrana plasmática dos túbulos T, nós temos receptores de sódio e de potássio controlados por voltagem. Vocês se lembram lá quando nós falamos de neurônio? Né? Dos receptores de sódio e de potássio controlados por voltagem? O que acontece com esses receptores quando a gente atinge o limiar de disparo? Os receptores de sódio e de potássio são excitados, são estimulados. E aí abre primeiro o receptor de sódio, entra sódio, despolariza a célula, depois o canal de sódio fecha, abre o receptor de potássio, sai potássio, a célula repolariza. Isso é o potencial de ação. Nós já vimos isso em neurônio. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então, essa sinapse do neurônio motor com a célula muscular vai causar a despolarização da célula muscular, o que vai ativar os canais de sódio e de potássio na membrana plasmática, né, da célula muscular, canais de sódio e potássio dependentes de voltagem, e isso vai causar o surgimento de um potencial de ação muscular. Tá? É isso que está sendo mostrado nessa figura. O potencial de ação no músculo esquelético. Então, aqui, na primeira parte, está mostrando o potencial de ação aonde? No neurônio. Então, o potencial de ação vem pelo neurônio motor. Então, eu vejo que eu tenho lá, repouso, despolariza, repolariza. Esse potencial de ação causou o quê? Causou a sinapse aqui, na junção neuromuscular. Essa sinapse causou o que agora na célula muscular? Causou um potencial de ação muscular. Olha como funciona esse potencial de ação muscular. Estava em repouso, despolariza, repolariza. Ok? Então esse potencial de ação muscular é bastante semelhante ao potencial de ação no neurônio. Agora, quando gera esse potencial de ação muscular, ele começa a se propagar pela membrana plasmática da célula muscular. Aqui a gente tem uma primeira coisa interessante. Professor, aqui tem um limiar de disparo? Esse potencial de ação muscular, ele tem um limiar de disparo igual ao potencial de ação no neurônio? Tem, ele tem um limiar de disparo. Só que aqui o sistema ele é projetado de tal forma que toda vez que eu tenho uma sinapse na junção neuromuscular, essa sinapse vai fazer com que atinja o limiar de disparo e com que a célula muscular gere potencial de ação. Nós vimos que o neurônio é diferente. No neurônio, ele pode receber sinapses que vão gerar potenciais graduados e que vão ser simplesmente estímulos sublimiares, né? Que não vão gerar potenciais de ação. Aqui não. A sinapse na junção neuromuscular sempre vai causar um estímulo supralimiar, sempre vai causar um estímulo capaz de gerar um potencial de ação, tá? E aí esse potencial de ação ele se espalha pelo músculo. E olha que interessante, o potencial de ação no músculo aconteceu aqui. Então, no mesmo tempo aqui, estava acontecendo o potencial, né, de ação aqui na sinapse. Olha o que acontece no músculo agora, O músculo, depois que ele gera o seu potencial de ação, ele vai contrair. Então, você tem uma fase de contração, o músculo contrai, e depois o músculo faz o quê? Ele relaxa. Então, o potencial de ação muscular causa a contração da célula muscular e depois o seu relaxamento.
E essa contração e relaxamento vai durar entre 10 e 100 milésimos de segundo. Aí você fala, professor, mas então a célula muscular ela só vai ficar contraída durante ali em torno de 100 milésimos de segundo? Sim, para cada estímulo. Se uma célula muscular recebe um estímulo, ela vai contrair por em torno de 100 milésimos de segundo e depois ela vai relaxar para um estímulo, tá? Professor, como é que esse potencial de ação muscular vai causar a contração muscular? Qual é a relação? Como que está acoplado? Como é que acopla a excitação, a geração do potencial de ação muscular com a contração? Então, até aqui nós já entendemos como ocorre a contração, nós já entendemos como ocorre a excitação, a geração do potencial de ação muscular, mas como essas duas coisas se conectam? Como há um acoplamento entre a excitação e a contração? Então, aqui a gente vai ver de novo o papel de quem? Do cálcio na contração muscular. Então, aqui, do começo, nós temos a sinapse na junção neuromuscular. É uma sinapse do tipo colinérgica. Então, o neurônio motor estimula a célula muscular, liberando acetilcolina. Essa acetilcolina estimula aqui a célula muscular, abrem os canais de sódio, despolariza, isso gera um potencial de ação. Esse potencial de ação muscular, ele vai se propagando pelo sarcolema, pela membrana plasmática da célula muscular. Vai se propagando e como a célula muscular ela tem um túbulo T, esse potencial de ação muscular, ele inclusive vai se propagar pela membrana plasmática na região do túbulo T. Ele vai se propagar por aqui, E o que nós vimos que nós temos dos lados do túbulo T? Nós temos aquelas cisternas, Aquelas cisternas do retículo sarcoplasmático. E nós vimos também já que o retículo sarcoplasmático funciona como um reservatório do quê? Um reservatório de cálcio, tá? Um reservatório de cálcio. Agora, quando esse potencial de ação passa pela membrana plasmática do túbulo T, isso desencadeia, ativa determinados canais que nós temos aqui, e isso leva à liberação de cálcio. Libera cálcio. Esse cálcio ele vai se difundir pelo citosol da célula e ele vai ligar aonde? Lá na troponina. Uma vez que o cálcio liga na troponina, isso faz o quê? Isso ativa aquele ciclo de contração. Ativa o ciclo de contração. Aí a miosina começa a interagir com a actina e a gente tem aquele ciclo de contração funcionando. Ok? E como é que isso para? Quando que isso vai parar? Para a gente entender quando isso vai parar, a gente tem que voltar aqui. A gente tem que entender o seguinte: o que desencadeou o processo todo foi a sinapse na junção neuromuscular, Foi a ligação da acetilcolina com o receptor. Acontece que essa acetilcolina, ela não vai ficar ligada aqui para sempre. Aqui na região da junção neuromuscular, nós vamos ter essa enzima aqui, chamada acetilcolinesterase. Essa enzima acetilcolinesterase, o que ela faz? Ela quebra. Ela degrada a acetilcolina. Ela pega as moléculas de acetilcolina e quebra elas em uma molécula de ácido acético ou acetato e uma molécula de colina. De tal forma que essa sinapse aqui, ela dura só alguns milésimos de segundo. Cada vez que eu tenho uma sinapse, esse evento dura poucos milésimos de segundo.
Porque a quantidade de acetilcolina que é liberada aqui em uma sinapse é pequena e rapidamente essa acetilcolina é quebrada, é degradada em ácido acético e em colina. Então isso desliga esse mecanismo aqui, tá? Como você desliga a sinapse, o potencial de ação muscular ele vai passar, ele vai se propagar. Com a sinapse desligada, o retículo sarcoplasmático para de liberar cálcio. E o retículo sarcoplasmático ele está continuamente recaptando esse cálcio. Ele está sempre bombeando o cálcio lá do citosol para dentro do retículo. Então ele para de liberar cálcio e vai recaptando esse cálcio que ele liberou. À medida que diminui a quantidade de cálcio aqui dentro, né, desliga aqui o sistema da troponina e da tropomiosina, isso desliga o ciclo de contração, a contração muscular para. Então, tudo isso, para uma única contração numa célula muscular, né, tudo isso acontece em milésimos de segundo, tá bom? Aqui são alguns detalhes. Então, vamos lá, pegar um resumo geral. Primeiro passo, o que a gente tem lá? Neurônio motor e célula muscular. Potencial de ação chega aqui no botão, né, no terminal sináptico, e eu tenho a liberação da acetilcolina. E isso causa o que no número 2? Um potencial de ação na célula muscular. E esse potencial de ação se propaga por toda a membrana plasmática da célula muscular. Esse potencial de ação, inclusive, vai pelos túbulos T até o interior dessa célula muscular. À medida que esse potencial de ação se propaga pelos túbulos T, ele faz com que o retículo sarcoplasmático abra determinados canais que existem aqui e comece a liberar cálcio. Então vai aumentando a quantidade de cálcio no citosol. Esse cálcio, o que ele faz? Ele vai ligar aqui, na troponina. A troponina vai deslocar a tropomiosina, ou seja, vai ativar o ciclo de contração. Ativa o ciclo de contração. A miosina pode interagir com a actina agora. À medida em que o ciclo de contração vai funcionando, a miosina vai puxando o filamento fino em direção ao centro do sarcômero, vai gastando ATP, os sarcômeros vão encurtando, as miofibrilas vão encurtando, as células vão encurtando e vão transferindo essa força de tração para os tendões, para os músculos e puxando para movimentar as articulações. Ok? Depois de um tempo, esse potencial de ação passa, o retículo sarcoplasmático bombeia o cálcio de volta, Ele recapta esse cálcio. À medida que diminui o cálcio, o ciclo de contração é desligado, a troponina e a tropomiosina voltam para a sua posição normal, o músculo relaxa, para a contração muscular e o músculo relaxa. Então esse é o mecanismo. A gente viu primeiro como funciona a contração, depois nós vimos como funciona o processo de excitação para gerar o potencial de ação muscular e como esses dois processos estão interconectados. Tá? Uma coisa interessante é que as células musculares elas têm um metabolismo muito ativo, elas gastam muito ATP. Quais são os pontos principais que gastam ATP? Primeiro, como em toda célula, você tem bomba de sódio e potássio, constantemente funcionando para manter um gradiente de sódio e de potássio. Por que é importante manter esse gradiente? Para que a célula possa realizar potencial de ação. Você tem também bombas de cálcio. O retículo sarcoplasmático tem bombas de cálcio. Ele fica bombeando, puxando o cálcio, tirando o cálcio do citosol para guardar esse cálcio no retículo sarcoplasmático. E também a gente viu que para a miosina funcionar, ela gasta ATP. Então, as células de músculo esquelético, quando elas estão em atividade, elas gastam muito ATP.
Todo mundo sabe disso. É por isso que a atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, é tão indicada para quem quer perder peso, porque você consome muito ATP, né? Então você vai gastar as suas reservas de glicogênio, de glicose, e também pode gastar as suas reservas de gordura para gerar energia durante a atividade física. A atividade física, principalmente aeróbica, é uma forma muito boa para você gastar calorias, gastar gordura, tá? De onde vem então esse ATP para a atividade muscular? Então assim, quando uma célula muscular ela entra em atividade, ela começa a ser utilizada, o primeiro lugar de onde ela vai buscar energia é do estoque de ATP que tem dentro da célula. Aquele ATP que já está pronto ali dentro da célula. Só que isso é muito pouco, só em torno de 4 milimolar. E isso dá para manter a célula muscular ativa por 1 a 2 segundos só, é muito pouco. Isso aqui vai ser explorado, por exemplo, num indivíduo que pratica uma atividade de alta explosão, né? Camarada que é um atleta lá de arremesso de dardo, arremesso de peso, por exemplo, né? Ele tem que dar aquela explosão muscular. Aí ele vai usar só essa energia. Depois que acabou esse estoque de ATP, de onde que o músculo vai buscar energia? Ele vai buscar energia num composto chamado de fosfocreatina. Essa fosfocreatina, ela funciona assim, ó. Ela é produzida a partir de um aminoácido, a partir da arginina. Ou você pode obter a creatina da dieta, tá? E olha o que acontece. Então nós produzimos creatina, ou nós podemos obter a creatina da dieta, e lá nas células musculares, as células musculares podem reagir a creatina com o ATP e formar fosfocreatina. Tá? Formar fosfocreatina. Agora, essa fosfocreatina, ela pode ser usada na direção contrária. Eu posso usar a creatina, eu posso degradar essa creatina e liberar um fosfato. Posso usar ela para fornecer energia, tá? Inclusive para formar ATP. Então, nós podemos usar essa fosfocreatina, mas é pouco fosfocreatina que nós temos no músculo, só 20 milimolar. Isso aqui, junto com esse ATP, dá para 5 a 8 segundos. Isso aqui a pessoa vai usar também numa prova de explosão, né? Tipo, você imaginar lá o Bolt correndo 100 metros. Ele corre os 100 metros abaixo de 10 segundos. O recorde dele é 9 segundos e alguma coisa. Ele está basicamente usando só o ATP e a fosfocreatina. Se for uma atividade física que vai durar mais do que isso, aí a gente tem que começar a degradar o glicogênio, né? E você pode fazer uma glicólise anaeróbica, que é um processo mais rápido, mas você vai ter energia só para 1 minuto. 1 minuto é uma prova do quê? 200 metros, 50 metros, acho que 100 metros de natação. Dá para treinar e usar só até aqui. Mas se você quer manter uma atividade física longa, tá? Por mais do que 1 minuto, aí você tem que ir para o metabolismo oxidativo. O que é o metabolismo oxidativo? É aquele metabolismo que usa a mitocôndria. Até aqui não precisa das mitocôndrias, tá? Aqui sim, você tem que usar as mitocôndrias. Só que as mitocôndrias, para elas funcionarem, elas precisam de oxigênio. Só que para chegar ao oxigênio na mitocôndria, o sistema respiratório tem que obter esse oxigênio da atmosfera e o sistema circulatório tem que transportar esse oxigênio até as células musculares. Então isso demanda de mais tempo e isso exige o sistema circulatório e o sistema respiratório conseguirem acompanhar a demanda que o músculo está tendo, tá? Mas a vantagem é que uma vez que o metabolismo oxidativo está funcionando, nós conseguimos degradar a glicose, por exemplo, que vem do glicogênio, de uma forma mais completa, né? Na glicólise anaeróbica, cada molécula de glicose vai fornecer só 2 moléculas de ATP. Agora, quando eu tenho o metabolismo oxidativo funcionando, cada molécula de glicose pode
fornecer até 36 ATPs. No metabolismo oxidativo, eu também posso usar as gorduras, né, que são a nossa principal forma de reserva de energia. E aí eu posso ter uma quantidade muito grande de energia. Então eu posso manter uma atividade física por várias e várias horas. Ok? Uma outra coisa interessante é que, de acordo com a função do músculo, ele vai ter uma predominância de tipos diferentes de células musculares com relação ao seu metabolismo. Então, as células musculares, elas não são todas iguais em relação ao seu metabolismo, a sua forma de gerar energia. E aí nós podemos dividir as células musculares em 3 tipos. O primeiro tipo é o que nós chamamos de fibras rápidas, tá? Fibras rápidas, ou alguns vão chamar de fibras glicolíticas. São células musculares que têm um metabolismo mais adaptado para gerar energia de forma anaeróbica, tá? Forma anaeróbica. Então essas células, elas vão ser mais adaptadas a extrair ATP, desses 3 primeiros pontos aqui, durante a sua atividade física intensa. Qual que é a vantagem dessas fibras? Elas conseguem gerar muita força em pouco tempo. Só que elas não conseguem funcionar por muito tempo. Na outra extremidade, nós temos outras células musculares que são chamadas de fibras lentas, ou que alguns autores vão chamar de fibras oxidativas, que são células musculares que são muito mais adaptadas para produzir ATP, para funcionar em alta atividade a partir do metabolismo oxidativo. Então essas células, elas têm uma vantagem de que elas conseguem funcionar em grande intensidade por períodos muito mais prolongados de tempo. Elas demoram mais para gerar força, mas elas conseguem gerar força por bastante tempo. Então aí, dependendo do músculo, nós vamos ter mais ou menos dessas fibras musculares. Por exemplo, a musculatura que nós chamamos de musculatura postural, essa musculatura que, por exemplo, mantém a nossa coluna vertebral estendida, a musculatura que nós usamos para manter a postura bípede, ereta. Esses músculos, eles vão ter lá uma proporção muito maior de fibras lentas, porque esses músculos têm que ficar contraídos por períodos longos de tempo, tá? Agora, músculos do membro superior são mais adaptados para fazer força. Eles têm mais fibras rápidas. E existe também o que nós chamamos de fibras intermediárias, que vão estar entre as rápidas entre as rápidas e as lentas, né? Ou alguns autores vão chamar de fibras oxidativa-glicolíticas. Então elas podem tanto funcionar bem com o metabolismo anaeróbico quanto com o metabolismo aeróbico, são intermediárias. Então aí, dependendo do músculo no teu corpo, você vai ter muito mais fibras rápidas, ou muito mais fibras lentas, ou fibras intermediárias, ou quantidades diferentes desses 3 tipos de músculo, tá? No seu corpo, em cada músculo, de acordo com a função daquele músculo. Se é um músculo que tem que fazer força por um período maior de tempo, vai ter mais fibras lentas. Se é um músculo que a função dele é fazer força, muita força em pouco tempo, ele vai predominar fibras rápidas, ok? E a gente consegue detectar isso, tá? Existem colorações, formas de você fazer uma biópsia, tirar um pouco de músculo e no microscópio você marcar essas células e observar. Então, essas células mais claras são fibras rápidas, as mais escuras são as lentas e as que estão no meio aqui da coloração são as intermediárias. Uma outra coisa interessante é que essas fibras lentas, elas têm uma cor mais escura. Por quê? Porque elas são ricas num pigmento, tá, chamado de mioglobina. Essa mioglobina, na verdade, é uma proteína que tem lá um átomo de ferro. E essa mioglobina, ela transporta oxigênio. Então, essa mioglobina,
ela consegue transportar oxigênio dentro da célula muscular e isso mantém as mitocôndrias funcionando. Então as fibras lentas elas têm mais mioglobina, né? Porque elas usam mais o metabolismo oxidativo. O que é fadiga muscular? Se eu ficar exigindo uma célula muscular durante muito tempo, né, tentar manter o músculo contraído por muito tempo, o que vai acontecer? Uma hora a célula entra em fadiga. Fadiga muscular é quando a célula muscular, mesmo estando sendo estimulada pelo neurônio, ela para de responder àquela estimulação e ela relaxa. Tá? Então você contrai a célula muscular, se você manter ela contraída por muito tempo, ela vai entrar em fadiga, vai chegar uma hora que ela vai parar, mesmo que o sistema nervoso continue estimulando ela simplesmente vai relaxar. Existem muitas teorias para tentar explicar o porquê que o músculo entra em fadiga, né? Alguns vão dizer porque você tem uma degradação, acaba a fonte de energia do músculo. Outros vão dizer que se o músculo está agindo, essas células musculares estão contraindo, né? Ali mantendo uma atividade muito intensa, pode acumular resíduos do metabolismo dentro da célula e isso prejudica o metabolismo da célula e ela acaba relaxando. Então tem uma série de teorias para explicar esse processo, mas esse processo ocorre, é verdadeiro. Você não consegue manter o músculo esquelético contraído por um período muito longo, ele vai acabar entrando em fadiga. Tá? Já o músculo liso não tem esse problema. As células de músculo liso elas podem ficar contraídas por horas e horas, elas têm uma resistência muito grande à fadiga muscular. Nós temos aqui ainda umas outras características, mas isso eu vou mostrar depois em aula prática. Tá? Eu vou gravar depois um material para aula prática e aí eu vou demonstrar essas outras propriedades do músculo esquelético. Então, com relação ao assunto de músculo, de sistema muscular, nós vamos ficar por aqui.